Mas vamos falar do Palmeiras. Alex Miller, eu vi seu vídeo no Instagram. Eu não concordo comigo. Não, concordo. Não, eu concordo. Não concorda com você? Eu não concordo Time comigo. totalmente Olha, essa reserva. frase foi antológica. Mas Mário Moraes, primeiro da tempo Rádio bom, né, Tupi, Alex? Davi, um troféu. Primeiro tempo bom do Palmeiras, né? Mesmo com o time reserva. O Grêmio não jogou praticamente no primeiro tempo, mas tomou um gol no finalzinho. O Palmeiras que meio que abalou isso aí, as ó, estruturas. esse gol aí é inaceitável. O de lateral. Então, fale sobre De esse novo, jogo né? aí. Não é a primeira vez. De novo, contra o Mirassol tomou, né? Isso. O primeiro tempo foi bom. Agora, foi um primeiro tempo bom, mas que poderia ter sido melhor no sentido de que os jogadores de frente não sabem definir as jogadas. Eles são moles, falta ideia, são lesados, sabe? Teve o gol aí que saiu, beleza, porque a defesa do Grêmio parecia formada por estátuas, né? E o Facundo de cabeça fez o gol. O Marlon no gol, ele recua. Em vez de atacar, ele recua. Não, sabe quando o videogame dá uma bugada? Sei. E aí, foi isso. Dava bugada. Travou o Nintendo. A defesa do Grêmio Olha lá. bugou. Olha E o aí Marlon. o Facundo, sozinho de cabeça, fez o gol ali, ó. Todo mundo parado, assistindo. E o goleiro não saiu também, ficou só. Então, gol do Palmeiras, beleza. E claro, teve uma presença legal no ataque, o Palmeiras criou possibilidades Tava de melhor fazer no 2 a 0. Teve um primeiro tempo melhor do que o Grêmio, porque o Grêmio acho que nunca jogou um primeiro tempo tão ruim também na vida. Péssimo. Só que ainda assim achou esse gol no fim, que é um absurdo tomar um gol desse. O Marcos Rocha, Palmeiras experimentando no próprio veneno de novo, só que com o Marcos Rocha dá uma dor maior, porque era o cara que aplicava isso nos adversários Até pelo porque Palmeiras. ele é melhor do que o Giai também. Muito melhor. E deixou livre ali o jogador do Grêmio lá, esqueci o nome deu branco no nome Roberto Silva. É isso. O olho vivo. Fez o gol lá, O Amuso. Amuso, isso. O Palmeiras deixou livre o Amuso ali atrás do segundo pau e ele empatou o jogo. E no segundo tempo, acabou, né? Acabou. O Grêmio voltou diferente, as alterações deram certo. Com o William, né? O William voltou. O William, principalmente. O Palmeiras parou de jogar, né? Não conseguiu jogar mais no segundo tempo. Caíram na real. Esse gol no final do primeiro tempo acho que arrebentou com tudo. E o pênalti do Aníbal Moreno, que decretou a virada do Grêmio depois, né? E aí não dá mais pra analisar você, hein? com frieza. O Aníbal Moreno, pra mim, Caiu demais, né? assim, tem que ser revista a situação dele pro ano que vem, pra sequência. Ele enterrou o Palmeiras em 3 competições, em jogos decisivos. No Paulistão, Coitado. na Copa do Brasil e ontem no Brasileiro, que ainda poderia haver uma chance pro Palmeiras ser campeão. E ele já tinha falhado no jogo crucial contra o Flamengo também, Também, né? que ele deu... Ele veio mal, caiu demais. Ali foi, acho que... Então, assim, e um pênalti cometido como esse é um pênalti ridículo, cara. É um pênalti de quem não pensa, de quem não tá focado ali, de quem tá viajando, de quem tá em outro lugar. Não dá pra você, com um outro zagueiro disputando a jogada, você vir por trás Chutar a panturrilha do cara. e chutar o cara do nada. Um pênalti sem sentido. Não é panturrilha, é batata da E perna. o árbitro não deu pênalti, precisou do pior VAR foi pra dar o isso. pênalti. Pior foi Na isso. frente dele. Sem ninguém na frente ali na E o Giai, outro tonto, né, que fez o segundo pênalti. Aí também foi depois. bizarro, né? Quis montar de cavalinho no Arthur e acabou cometendo um pênalti. Só o vermelho que eu achei errado. Acho que o amarelo tava bem Eu dado. também não entendi, não, viu? É porque diz que não pode punir duplamente. Não, mas nem né? O por pênalti isso. Não é nem por isso, vermelho. ele tá saindo no Nem por lateral. isso. Não E tá tinha nem... cobertura de zagueiro. não tinha sentido, Tinha também cobertura acho. de zagueiro. Não, ele tava de frente pro gol, Arthur. Era um ataque. Não, mas ele tava... Pelo fato de ele ter um zagueiro chegando na cobertura pela frente, ele se caracteriza como jogada. Não é jogada claro de- promissora. não é claro E de- não uma chance clara e manifesta de gol. É uma jogada promissora. E quando tem uma falta numa jogada promissora, é amarelo. O vermelho é para uma chance clara e manifesta de gol. E esse tipo de lance só se caracteriza quando não tem ninguém na marcação, quando o cara tá livre de frente pro gol para fazer o gol. E não era o caso, porque tinha um outro zagueiro do Palmeiras pela frente chegando. E aí, 3-1, um abraço, né? É só chorar as pitangas e ouvir as bobagens do Abel mais uma vez na coletiva. Pô, você é muito ingrato, você é um palmeirense. não, como é que você papinho, Há Milton? muitos anos que eu conheço esse rapaz, sempre foi um palestrino. Olha aqui, mas injustiça. Esse Abel Ferreira é o melhor técnico que tem na mas tá República numa fase Federal Mas horrorosa. tem do 2 Brasil. anos que já custou 70 milhões pro Palmeiras, a equipe técnica dele, e que ganhamos um Campeonato Paulista que é desse tamanhozinho, gente. Não O dá, Palmeiras não ganhou Milton. título já faz quase 2 anos. Não o dá, Paulista de Milton. 24. Não dá pra viver de isso. Não dá pra você viver lá de Vai gastar trás. Eu vou trazê-lo aqui, quero ver você falar isso na cara dele. Para gastar o que o Palmeiras gasta para montar um novo elenco, com todo o planejamento, seriedade, profissionalismo, estrutura, com tudo que o Palmeiras oferece aos jogadores, você ficar 2 anos sem ser campeão,
Tem time de vários aí que foi campeão mais vezes que o Palmeiras em 2 anos. Então, e só de, repito, só de comissão Comparação fraca técnica, essa, só de comissão técnica, mais de 75 milhões já foram gastos em 2 anos. Só com comissão técnica. Então não dá para você também não cobrar. Agora, tem torcedor que está vivendo de 2 Libertadores, que ganhou e recebeu para isso, trabalhou para isso, faz parte do processo. Agora, também tem que aceitar Eu só tô críticas. falando isso agora, porque depois no sábado, se é campeão da vai Libertadores, falar, vai todo mundo xingar a gente que isso analisa aí. o que acontece no momento. Resultadismo puro, né? Pô, se o Palmeiras for campeão, eu tenho certeza de que vai ter uma avalanche nas minhas redes sociais me xingando. Tá vendo seu palmeirense de Araque, palmeirense que faz fajuto, só na boa, Só não sei aparecer o na quê. boa também é sacanagem. Pô, cara, Não é só a gente aparecer analisa na o que boa? acontece. Ah, para. Não dá pra passar o pano quando você vê que em 5 jogos você ganha 2 pontos. Quer dizer, o time que era líder do campeonato, com folga, era pra ser campeão brasileiro hoje. Aí você tem 15 pontos pra disputar, você ganha 2, você quer falar que tá legal? E uma coletiva que parecia do Bozo. Desculpa, é uma palhaçada. Ontem Já a gente ouviu o Abel. stand-up já é chato, imagina com o Abel. Cara, se o Palmeiras tivesse ganho metade dos pontos que disputou... Era líder. Era líder ainda. Metade, que seria um aproveitamento 7, meia boca, né? Literalmente, porque seria metade, meia. Cara, ganhou 2 pontos de 15. O que você vai falar de um time que ganha 2 pontos de 15 que queria ser campeão? Mas na vida é assim, sobe e desce, sobe mas tá e desce. descendo na hora Não errada, dá né, pra meu? ganhar todas. Tá bom, mas precisa descer tudo de uma vez? O Santos Em vez do de descer Lula, escadas, ele se joga na janela, aí não dá, né? de vez em quando perdia pro 15 Piracicaba, perdia pro Comercial de Ribeirão Preto, Noroeste Você de citou Bauru. bem, de vez em quando. O Santos sempre quebrou a cara em Rio Preto, São José do Rio Preto contra o América. Eu só acho que levantou um assunto importante. Tem nada a ver com o sábado. Não, sábado é um capítulo à parte. Isso. Resultadismo. É uma outra história. Não dá para ser resultadista. Os últimos Boa, 2 essa anos do foi Abel, com uma exceção a outra, uma virada contra a LDU, são ruins, gente. Desculpa, são ruins. Não dá para você discutir contra números. Não dá. Aliás, eles não falam. Você contrata em cima de números, você renova em cima de Por números. isso que o meu você vai- comentário será sobre números. Então, e aí como é que você vai criticar? Porque ontem também eu fiz uma postagem lá sobre a questão do jogo, né? Sobre o segundo tempo, inclusive, do Palmeiras. Aí um cara falou assim, quero ver o que você vai postar domingo. Se ganhar domingo, eu vou ficar feliz e vou postar que eu tô feliz. Agora, não é por causa disso que eu vou falar assim, tá tudo certo. Eu discordo do Milton, entendo quando o Milton fala do respeito pela história do Abel no Palmeiras, pelas conquistas é do uma Abel. coisa diferente. Só que 2 anos pra cá, você não pode gastar com uma comissão técnica 75 milhões de reais em 2 anos para ganhar um campeonato paulista que hoje tem pouquíssima relevância, porque fica caro. Mas quando ele ia embora, o mundo palmeirense se uniu para não deixar ele embora. Não é verdade também. Não é verdade também. Até porque 2 situações de propostas que ninguém viu, que ninguém sabe de onde vieram, entendeu? O Palmeiras pagou uma multa. Quem assinou pré-contrato E foi ele. Foi ele. E quem pagou a multa? em meio a uma disputa de campeonato brasileiro que ele já Isso. estava dando por perdido. Então, de e quem novo. pagou a multa? O Facincani? Mas vamos aos seus O Palmeiras números pagou essa implacáveis. multa. Entendeu? Então, assim, o torcedor, eu entendo que é só coração. Tá? É só coração. Mas, às vezes, você precisa botar a razão nessa equação toda. Entendeu? Se eu falo que eu amo o Esporte Sem Firula, eu não vou no meio do ano assinar um contrato, um pré-contrato, desculpa, e depois quem vai pagar é a Oeste. Aí fica fácil, gente. Então, analisar isso aí com um pouco mais de razão e não só coração, ajuda muito. Muito bom. E você, os seus números implacáveis? Bom, quando a gente fala em analisar o macro e não apenas o troféu em si, que obviamente vai fazer com que tudo isso seja esquecido, e não pode ser, porque um planejamento ele é feito ao longo de um ano, e em um ano ele pode ter muito mais resultado, muito mais organização e inclusive mais responsabilidade. A responsabilidade se dá no seguinte: o Flamengo, de 1 ano e meio para cá, ele gastou 340 milhões para formar um elenco titular. Um elenco titular, porque a gente tem pelo menos 17 peças no elenco do Flamengo que você considera titular. Que se sair uma, entra outra, o elenco se mantém o mesmo. Esses números, eles até foram potencializados para valores que o Palmeiras ainda tem a pagar sobre alguns jogadores. Porque o número real é de 375 milhões. Aí você vai pensar, poxa, o Palmeiras montou um time titular, né? Com Qual o time de ontem aqui, Facinca, o valor então, de cada um? É isso que eu tô falando. O Flamengo gastou 340, 350
em 17 jogadores titulares, em que se sai um, entra outro, você fala assim, porra, mesmo nível. O Palmeiras gastou mais que o Flamengo para montar um rascunho de trem fantasma daqueles brinquedos da Praia Grande lá do Boqueirão que eu ia com a minha infância inteira. Como é que é? Sabe, na Praia Grande, onde eu ia lá frequentar, pertinho do Guarujá ali, meu pai tem casa lá até hoje. Tem a Praia do Boqueirão no centro, que tinha um parquinho de praia, aquele da roda gigante, Labamba, e tinha um trem fantasma. Você entrava no carrinho lá, só que era um carrinho todo funhanhento, fedendo óleo e tal, e os bonecos eram feitos de plástico. Então não era aquele, não eram, por exemplo, os fantasmas da Disney. não era o Halloween da Disney, não, eram os bonecos. As molas aparecendo. Não, as bolas aparecendo. Como é que a cueca do monstro pra fora. Dava um assim, Você ia mais pra dar risada do que pra exatamente. Não assustava ninguém. Você ia lá. Ele fisicamente. Entendeu? Os negócios, os bonecos assim, tudo. Era desse naipe. Era desse naipe. Desse tipo, né? Esse time do Palmeiras é tão feio como esses bonecos. A questão. Esse time reserva, tá? A questão é que, obviamente, esses bonecos, coitadinhos, custaram um pouquinho, né? Só que esse time custou mais que um elenco poderosíssimo e que pode se sagrar, ao mesmo tempo, pela segunda vez na história, campeão da Libertadores e brasileiro no mesmo ano e na mesma semana. Então, isso mostra... Aí o senhor vai ter que pedir desculpas de joelhos aqui pro Abel Braga. Não, mais conhecido Ferreira? como Abel. Não, Milton, não precisa pedir desculpas, porque um time que investe ao todo 700 milhões, ele tem por obrigação chegar até a última rodada de qualquer campeonato brigando para ser campeão. Se não é que ele investiu o que o Mirassol investiu e que faz um trabalho muito mais digno. Mirassol é heróico, maravilhoso. Do que o Palmeiras. Campeão moral de tudo. É o campeão moral, você tem razão. Porque o Mirassol entrou para não cair, ele está na fase de grupos da Libertadores pro ano que vem, né? Então isso é dignidade. Investindo pouco. Investindo pouco, ele não abandonou o campeonato, né? Pelo contrário, ele, mesmo sabendo que não ia ser campeão, ou mesmo talvez que não chegue na fase de grupos da Libertadores, mas ele vai ficar muito contente e feliz em ter a última rodada e em disputar a Libertadores no ano que vem pela fase preliminar. E a felicidade do povo de Isso Mirassol. é honra. Virou um nome conhecido no país inteiro. Isso é respeito. Isso é você valorizar o que o esporte te dá em primeiro lugar. A competição. É você sempre estar de cabeça erguida. E o Palmeiras, como colocou muito bem o Alex Miller, ele achou e se colocou de novo no pedestal do egocentrismo que gira em torno da Leilolândia e seus comparsas. Girolândia? Leilolândia. Essa eu não tinha Da Leilolândia. ouvido ainda. É boa também. Em que, quando esse clube consegue um feito diferenciado, ele se torna e se coloca no pedestal de intocabilidade. Só que esse pedestal de intocabilidade, ele é colocado tão alto que às vezes eles não estão preparados para a queda e para cair na realidade, que é o que às vezes acontece. O Palmeiras esqueceu de jogar futebol. Ele achou que contra a LDU nos 4-0, ele resolveu a vida dele, foi o feito maior da sua história. Só que ele ainda tinha mais um jogo por fazer e mais 8 jogos de Campeonato Brasileiro. Desses 8 jogos, em 5 ele jogou tudo no lixo. E só um detalhe, se o Cruzeiro ganhar do Ceará na quinta-feira, Que é a rodada o normal. Cruzeiro passa a ser o vice-líder e o Palmeiras cai para a terceira. Ou seja, o Palmeiras ele consegue em 5 jogos sair de um campeonato ganho para a terceira colocação. Ele repete o mesmo feito às vésperas do Mundial de Clubes desse ano, em que ele viajaria e poderia viajar com 8 pontos de vantagem de Flamengo e Cruzeiro, e ele viajou na terceira colocação do campeonato. Quando, de novo, na semana do jogo da LDU, ele poderia abrir os mesmos 7, 8 pontos do Flamengo e do Cruzeiro, e ele, de novo, entregou uma possibilidade de liderança para o Flamengo, que, por incompetência do Flamengo num pequeno período, ele retomou. Aí ele teve o terceiro set point para tentar encaminhar o campeonato, e ele entregou de novo de bandeja na mão do Flamengo, que foi nessa última semana, de Mirassol, de Santos, de Vitória, de Fluminense. Então isso, ele pode ser esquecido, e vai ser, pelos obtusos, pela conquista, se vier, da Libertadores no sábado. Isso é um ponto, né, Facim? Como eu tô analisando de fora, né, sou isenta porque não sou palmeirense, e eu vejo vocês comentando muito a respeito das críticas que alguns torcedores fazem.
Caso o time, por exemplo, venha ganhar a Libertadores, e fala agora da Abel, e fala agora, não sei o que. Gente, são coisas diferentes e não precisa ser muito esperto para entender, para saber diferenciar, porque assim, o fato do Palmeiras poder ser campeão no sábado, e se acontecer, não vai isentar, não vai anular o vacilo que o Palmeiras deu no Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Brasileiro, já poderia, inclusive, ser campeão, né? Se tivesse aproveitado as oportunidades que teve, Aprendendo se não tivesse competir, perdido ganhar pontos casca. para times da parte de baixo da tabela, como perdeu para o Vitória no Allianz Parque, né? E já tinha aberto, inclusive, uma vantagem sobre o Flamengo, que foi comemorada, inclusive, pelos palmeirenses nesse programa. Então, assim, são coisas diferentes. Só que também tem, além de serem coisas diferentes, tem uma preocupação que ela é certeira e está entre esses dois pontos, tá? Que é uma preocupação do desempenho do Palmeiras nesses últimos jogos. Porque assim, você vai jogar, você vai disputar uma decisão no sábado vindo de jogos ruins, enquanto o Flamengo vem de jogos melhores. Então, querendo ou não, você vai fazer essa comparação também, né? Você tem que analisar o que está sendo apresentado. Ninguém é mãe de Ná para saber o que vai acontecer no sábado. Então, você vai formar uma opinião diante do que está acontecendo. E o que está acontecendo no momento é o Flamengo apresentando um futebol muito superior ao Palmeiras. Pode acontecer de no sábado isso mudar? O Palmeiras do nada virar a chavinha, os jogadores que não estão jogando nada, que não apresentaram nada com a camisa do Palmeiras nos últimos jogos, né, se rebelarem e apresentarem um futebol totalmente diferente no sábado? Pode. Mas o que está acontecendo no momento e o que está preocupando grande parte dos torcedores palmeirenses é essa disparidade na qualidade dos jogos entre um time e um outro. Mas, Lelê, isso passa por uma coisa que o Alex falou no começo da conversa dele, passa pela colocação também no Facincani. Hoje, 8 horas da manhã, meu filho mandou uma mensagem pra mim. Quero ver se hoje, um beijão, Matheus, quero ver se vai falar do Abel hoje. Do que ele tá fazendo da coletiva. Nós estamos batendo aqui faz tempo. O Abel, ele tem uma inteligência emocional absurda. Sim. Ele desvia o foco de tudo. Mas ele passa esse processo, ele ter 3 pontos na frente, com 2 vitórias de vantagem, e você não ter equilíbrio emocional para segurar isso daí, passa, a meu ver, 50% pelo treinador. Ô, Loebelin. Também. Chama aí a entrevista do Abel pra gente ouvir, a gente comenta depois, chama aí. Mica, bota a entrevista coletiva do Abel aí, a patética coletiva do Abel pra gente. Eu não vivo com ses. Eu não entendia sobre se, eu não vivo com os ses. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Está bem? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? O que o Abel tá tomando aí pra ele Não, o pai é indicar Abel. pra gente também? É o pai Abel. Porque primeiro que ele sabe que se tivesse marcado o pênalti, o goleiro do Palmeiras pegaria o pênalti. Então, assim, parabéns. Eu vou perguntar pra ele que vai dar na mega da virada, mas tá tudo certo. Mas qual que é o contexto dessa Não, fala para. dele? Eu acho que de tudo que ele fala, a única coisa que eu concordo é em relação ao STJD, que toma algumas decisões. Esse é o maior escárnio do mundo. Que são questionáveis na sua maioria. Aliás, escárnio do só mundo falando do do STJD, o Gomes ele foi absolvido, né, das falas que ele fez contra o árbitro em entrevista. E o Marlon, do Grêmio, ele falou praticamente a mesma coisa depois do jogo contra o Bragantino. Né? Falou do juiz, tal, tendencioso, e foi punido com 2 jogos. Mas tava na cara. Mas, então, Tava por na que esses cara. 2 pesos, 2 medidas? Porque errado. o Palmeiras? Tá errado, Tá Alemão. errado, mas Não, mas errado. a gente Os dois têm que comentou ser aqui. absolvidos. É sim, porque era o Palmeiras. Claro. Sabe por que era o Palmeiras? Porque tinha a questão do Flamengo. Porque teve aquela Henrique. vergonha do Bruno Henrique. Que pouca gente tá se tocando aí, que em 6 jogos depois dessa bagunça toda, são 6 gols.
E eu ainda brinquei domingo no meio da redonda que eu queria que a Libertadores, Inclusive se ontem, for né? pro Flamengo vencer, tem que ser gol do Bruno Henrique. Porque se é pra ter o circo, a palhaçada, tem que ser a palhaçada com uma cereja em cima. Parabéns, Então- parabéns, você é brilhante. O STJD... O gol do Atlético contra o Atlético ontem foi dele. Foi dele, então. O STJD, nesse ponto, o Abel tem toda a razão. Agora, né, se vocês estão falando em si, ele tem que explicar porque o Palmeiras parou de jogar. Ele tem que explicar algumas contratações que ele insistiu. O do Sousa foi 3 vezes, gente. Enquanto não contratou o Sousa, ele não parou de encher o saco da Leila. É só pra você ver, vamos lá. Aí você Até tem porque ela não tem, né? Giai, Mikael, Jefté, o Aníbal, o Emiliano, o Sousa, o Facundo, o Maurício, o que ganha o Felipe Anderson. Você vai ter o Bruno Rodrigues, coitado. Esse não conta. Você não dá. conta. Então, você vai somando, né, todos esses valores e vão chegar aos mesmos valores que o Flamengo gastou para montar um baita time. Um time que eu duvido. Qual é a equipe que aqui na América do Sul não gostaria de ter no elenco? Porra, que é isso? A diferença você vê no que duvido. aconteceu ontem. O Flamengo estava perdendo para o Atlético de 1-0. Segundo tempo, foi um amasso do Flamengo. Foi. O primeiro também. Mas o segundo... melhor também no Cara, o primeiro. segundo... Aí ele bota Arrascaeta, bota Bruno Henrique, bota Jorginho. E aí o time vai para cima, empata o jogo. Se precisasse ganhar, ganharia. E o Palmeiras, cara, ele bota Andréas, bota Alan, bota não sei o quê. Você percebe que o Palmeiras continua correndo no gelo, sabe? Corre no gelo, corre no gelo, corre no gelo. Parece que tá na altitude, né? É. Falta E fôlego. não vinga, sabe? Não resulta E sabe que isso é mais uma coisa que vai cair uma narrativa do Abel caso o Flamengo ganhe, né, a Libertadores e ele venha na coletiva com essa mesma narrativa de vão porque os técnicos, ele falou ontem, né, os técnicos europeus me ligam e falam como vocês vão disputar uma final no sábado e vocês vão jogar na terça. Ele poupou todos os titulares dele e o Flamengo, que vai jogar contra ele, usou titulares no jogo contra o Atlético Mineiro. Então também essa desculpinha de que, né, viemos de um... O Flamengo tá com o mesmo calendário. É a mesma coisa, exatamente. Então não tem como ele querer reclamar, gente. Ele O que joga. é pra você tá sendo pro Flamengo também. Mas ele joga por uma parte da torcida que ainda está contaminada. Como o Milton falou agora há pouco, brincou com o Alex em relação ao Abel Ferreira, tem uma parte da torcida contaminada com os títulos anteriores. E já foi. Já foi. Aliás, o Filipão falava, né? Título você comemora uma semana e depois tem que pensar no outro. Comemora Você não 3 dias. Você não pode ficar vivendo de 2 Libertadores. Você não pode ficar vivendo de brasileiros. Sabe? Ele tem que vir pros... E num acaso completamente diferente, Loebeli. Porque em 2021 o Palmeiras não disputava nada. Isso. Aí ele veio, o brasileiro não tinha pressão. Em 21, poucos lembram que o Flamengo também, apesar de chegar à final da Libertadores numa sequência invicta, ele tinha vários problemas. Era um Renato Gaúcho que tinha entregado o cargo 2 semanas antes, demoveram ele da ideia por causa de um jogo contra o Atlético Paranaense. Era o Bruno Henrique e o Arrascaeta que estavam arrebentados, tanto é que nem jogaram na reta final. O Arrascaeta com problema no joelho, o Bruno Henrique também. Era um Flamengo que já estava desconfigurado nessa questão do estilo de jogo do Renato Gaúcho. Ele chegou à final da Libertadores com alguns problemas que dessa vez não tem. E a lógica do futebol não é essa da mística de que eu tô por baixo, eu vou chegar na final, eu ganho. Não, a lógica do futebol é que quem tá pior vai perder. É lógico. Quem tá pior vai perder. Futebol tem lógica. Não, Por isso que preocupa a sequência dos Claro. dois até a chegada na final. Milagre, milagre, milagre. Pô, legal, acontece uma vez, mas é uma vez ou outra, não é toda hora. O Real Madrid, quando chega numa final de Champions contra o Dortmund, ele ganha o jogo. Não vai perder pro Dortmund. O City vai pegar a Inter, vai ganhar da Inter. O Paris Saint-Germain vai pegar a Inter, vai enfiar 5-0 na Inter. Então... Mas a Inter tem camisa e história também. Tem camisa, mas hoje mas o momento da Inter é muito abaixo. Então ela chega, poxa, vamos ver se vai ter um milagre. E não tem milagre. Na Europa, raramente tem milagre. O Real Madrid vai jogar com o Atlético de Madrid, ele vai ganhar na bola do último minuto. Por quê? Porque ele é melhor. Entendeu? O melhor, em 98% das vezes no futebol, ganha. Futebol tem lógica. Tem lógica. Não é só o jogo do improvável. O improvável pode acontecer. É que em outros esportes acontece muito menos.
É o Brasil ganhar dos Estados Unidos, em Indianápolis, 87, no Pan-Americano, na casa dos caras. Isso é o acaso do acaso do acaso. Tanto é que até hoje a gente lembra. Exatamente. Mas é uma vez a história. O Dream Team não perdeu nenhum jogo. E não vai perder, porque é muito bom. Então, a seleção de 70 não ia perder de ninguém, porque é um baita time. Entendeu? O de 82 perdeu, foi um acaso. Mas aí cai a mística. Do outro lado, você tinha uma Itália fantástica, que ninguém dá um puto de valor, entendeu? Então, assim, a lógica do futebol é que esse momento ruim do Palmeiras, jogando mal, time sem perna, e o pior, não é nem sem perna, é time sem alma. Jogadores indolentes, águas de salsicha, outros que são bagres, que são ruins de bola, esses caras vão chegar com um time que tá muito bom, mentalmente preparado, tá fisicamente muito melhor, com o seu principal jogador voando baixo, a tendência é perder o jogo sábado. Nós ouvimos uma coisa no domingo, né, que eu achei muito interessante. O Flamengo é tão favorito, mas tão favorito, que vai ganhar. Que o Palmeiras tem alguma chance. Você falou? Eu falei Cara, isso. achei sensacional, porque o Flamengo é muito favorito. Isso aí é copiar do Milton Neves. Mas é muito favorito, gente. Eu acho que o Flamengo é tão favorito, mas tão favorito, mas tão favorito, perder. que vai ser campeão mesmo. A alegria dela. Porque, Lele, essa é a tendência lógica, do futebol. é lógico. Porque essa é a tendência. É lógico. E esse meu discurso aqui não é de que joguei a toalha, eu não acredito, muito pelo contrário. Torcer, querer que ganhe, como o Alex colocou, é um outro contexto, é um outro jogo, é uma outra história, um outro mental, uma outra preparação, são 4 dias. Lógico que tudo isso, a partir do apito final, ele vai ser medido dentro de campo. Mas o problema é que também tem por trás toda uma preparação pré-jogo que, neste momento, ela está completamente fora do contexto, porque o Palmeiras, em vez, e esse elenco, ele, em grande parte, ele não tem nenhum preparo técnico ou mental, porque são jogadores ruins e que sequer foram campeões na carreira, ou pelo menos no Palmeiras não foram, não entendem como é que é a pressão dentro do clube, esses caras não aproveitaram esses matas-matas que o Palmeiras tinha nesses últimos jogos de Campeonato Brasileiro para aprender a ser campeão. Para falar assim, ó, ganhei 1, 2, 3, não tenho pressão, botei a faixa, vou viajar campeão, vou viajar com aquilo roxo e vou chegar para ganhar um jogo grande contra o Flamengo. Mas você não acha, Passinho, que passa por isso, por essa lista de contratações e que não deram certo? E tem outros que não deram certo. O Palmeiras já está avisando os jogadores que estão emprestados. Por exemplo, o Caio Paulista, que o Abel encheu o saco para trazer. Mais um. Certo? Já está liberado. Já foi avisado. Foi uma provocação pro São Paulo. Já foi avisado. Não sei se foi provocação só, não. Não foi nada O Rômulo, o Palmeiras já informou, ele é reserva no Novo Horizontino hoje. O Palmeiras já informou que é para procurar clube. O Abel também bateu o pé. Nessa lista que apareceu de contratações aí, tem uns 3 ou 4 jogadores. O Micael é 3, 4? Não, tem mais. Mas o Abel não vai se livrar de Facundo, porque ele fala do Facundo, você vai ver. Agora, você fala pra mim assim, a Leila faz o que pra cobrar do Abel? Alguém cobra do Abel assim, Abel? Você trouxe 10, 12 jogadores aqui que não servem pra ser titular hoje no Mirassol, e não servem. Desculpa. Isso aqui, eu separei essa aqui, é um evento de hoje que está rolando aqui em São Paulo da CBF. Ela admitiu turbulência e disse que quer renovar. Eu só vou ler a aspa dela aqui, ó. Estamos em uma turbulência, estou calma, mas estou brava. Aí tem risos, né? Ele deve ter dado uma... É dar risada, é isso, tem que rir. Nesse momento a gente precisa ter racionalidade, ter cabeça fria, acreditar no projeto. Aí ela fala assim, independentemente do resultado da Libertadores, é o meu desejo a continuidade do treinador até dezembro de 2020. Sabe por quê? Porque ela quer ser, ela já falou, ela quer ser a primeira presidente na história de um clube que passa 2 mandatos como treinador. É vaidade, desculpe, gente. Essa aqui é a matéria do GE, tá? Globo Esporte, Leonardo Lourenço, só para dar o crédito. Isso não é profissionalismo, isso é vaidade. Tá? Isso é monarquia. Ela não quer pensar no Palmeiras, no global. É monarquia, lógico que é monarquia. É um bom termo. É lógico que é monarquia. Eu quero ser a primeira presidente da história com um treinador só em 2 mandatos. E o clube? E o resultado que o clube está tendo, gente? Desculpe. Ô, Facim, recentemente você até trouxe, né, algumas atualizações, informações de bastidores aqui sobre a renovação do contrato do Abel, de como é que estava encaminhando e tal. E assim, a gente sabe que o Abel, por várias vezes em entrevistas e coletivas, ele falou que se ele passasse um ano inteiro sem ganhar títulos no Palmeiras, ele iria embora. Ano passado, ele se safou dessa porque ele ganhou um Paulistão,
que, na minha opinião, é pouco para um Muito. time como o Palmeiras é hoje no Brasil, né? No cenário do futebol brasileiro, um time que mais investe, que está sempre brigando ali por títulos. Eu acho que, assim, se fosse um Corinthians, que está na pindaíba, se fosse um São Paulo, um Santos, comemorar um título paulista hoje tem um peso diferente de um Palmeiras, né? Que vai brigar por Paulistão Libertadores. desse ano que vai... teve outro peso. Não, hoje, Sim. esse ano, por ser um clássico, sim, tá? Mas, assim, ele ganhou só o Paulistão do ano passado e esse ano ele corre o risco de ficar esse ano sem ganhar títulos, até porque perdeu para o maior rival, é eliminado da Copa do Brasil para o maior rival também. E aí eu queria saber de você. Eu acho que se ele perde a Libertadores, ele não fica no Palmeiras. Mas você tem alguma informação a respeito disso? Esse assunto vai ser tratado, claro, a partir da próxima semana. Mas ele só sai se ele quiser. É isso aí, esse que é o problema. Contrato Lembra muito o Jô amarrado. Soares tinha um quadro chamado que ele fazia Sois Reis, Sois Reis? Eu lembro. Sim. O Palmeiras tem Sim. Sois Rainha, Sois Rainha. Ela que manda numa graça toda, é vaidade pura, gente, desculpe. Qualquer clube hoje, vou pegar até o clube bagunçado, até o São Paulo, até o Corinthians, chega no final do ano, você falou que tem reunião, eu pego os números e falo assim, não tem argumento para o Abel ficar com tudo que apresentou esse ano passado. Agora, tudo bem, tem a história, porque 21, 22... Gente, desculpa, futebol não é isso. Se o Felipe Luiz, com tudo que tem feito de bom no Flamengo, tá ameaçado, porque não há um consenso do Flamengo com ele ainda, por uma renovação de contrato, e com resultados, por que o Abel tem mais motivos de Não, é permanência? diferente, né? Porque no caso É que do o Abel Flamengo... já tem um histórico. Não, com o não é só Palmeiras. isso, né? mas- O Flamengo, Como em nenhum técnico. momento, o Flamengo avalizou o Felipe Luiz como a Leila avaliza o Abel. É bem diferente, você concorda com Hoje, isso? acho o que Abel é muito bom. Mas não é E isso que acho nós que, estamos falando. e acho que o Felipe Luiz poderia ser avalizado assim. Ele é muito competente. Ele pode ser um personagem, às vezes, em entrevistas recentemente, bem entojado e que tá fora do prumo do que ele era como Tem atleta. que mudar o penteado, tá parecendo É, tia. não, Não, ele mas isso aí, Não, ele não pelo era amor assim. de Deus. Ele não era um cara soberbo, nariz em pé e com declarações bobas. Também acho, é. Ele não era assim. Ele era um baita cara. Aliás, eu ainda continuo Mas respeitando. é o estilo dele. Tem gente que critica É. porque ele é mais centrado, ele não é Não, aquele cara não, que não é- fica na não. beira do campo gritando. Mas Não, é perfil, não é por isso, gente. Lelê. Não, Educadíssimo. Lelê, não é perfil. isso. Lelê, não Não, eu tô falando dos que criticam por conta disso, porque existem não. os que criticam. Não, eu tô tá? criticando Fala pra- que ele é muito certinho, não sei o quê. E daí, se ele fizer um bom trabalho, ele pode ser certinho, ele pode ser um cara mais introspectivo, que tá tudo certo, gente. São perfis. Eu tô criticando ele por Desculpa, outras... Tossincânio, você falou um negócio aí, muita gente comentando para traduzir aqui. Você falou que jogou a toalha. Para quem não sabe, isso veio do boxe. Do boxe, sim, você joga a teu toalha quando pugilista, você O teu pugilista tá apanhando muito e macho para burro não joga, não desiste, aí o técnico joga a toalha. Sim, Ou que seja, é abandono. É a bandeira branca, né? É o abandono. Que foi o que o Abel fez no campeonato. Então, o que eu critico o Felipe Luiz foram com declarações recentes, com pensamentos que Mas ele não é tão condiziam. educado, aquele cara. Não, sim, mas ele se comportou mal recentemente em várias questões, né? Foi muito mal, mas tá tudo certo. Então, o que o Evelyn traz é uma avaliação clara, cirúrgica, de um momento. E eu falei pro Facincani aqui, no meu pensamento, ganhando ou perdendo a Libertadores, é para se reavaliar bastante o futuro do Abel Ferreira. Concordo com você. Eu endosso o que você está falando. Bastante. Endosso. O problema não é a continuidade ou demitir o Abel. É com essa falta, com esse pensamento binário desses que estão na diretoria do Palmeiras, qual é a capacidade que eles têm de buscar um treinador de alto nível? Porque existe. Até se bobear melhor que o Abel no mercado. Claro que tem. O mundo do futebol não gira em torno do Abel Futebol Clube. O planeta não se chama Abel Ferreira, chama Planeta Terra. E Gente, tem muita o cara gente. é bom. E é bastante. Ele é ótimo, como outros também são.